Bom, pessoal, na continuidade do nosso debate sobre a micropolítica do processo de trabalho, nós vamos discutir hoje as tecnologias de trabalho e a reestruturação produtiva na saúde. Então, esse é um tema fundamental dentro do contexto que nós temos analisado os processos de trabalho em saúde. Vamos lá fazer esse debate. Então, a primeira questão, o que é tecnologia? Tecnologia é o conhecimento aplicado para fazer algo. A tecnologia não necessariamente está ligada, como se pensa muitas vezes, a máquinas e equipamentos. É o modo de fazer algo, o conhecimento que se aplica para fazer algo. Então, o autor Emerson Merri, ele veio tipificar as tecnologias de trabalho e saúde em três tipos. As tecnologias duras, as tecnologias leve-duras e as tecnologias leves. Primeiro tipo, classificado por ele, tecnologias duras. As tecnologias duras são as tecnologias que estão estruturadas, já organizadas de um certo tipo. E elas, por exemplo, se inscrevem na maquinária, nos instrumentos, nos formulários, nos protocolos, por exemplo, certo? As tecnologias leve e duras são as tecnologias que se inscrevem no conhecimento técnico, o conhecimento da clínica, da epidemiologia, do planejamento, das ciências sociais. É um conhecimento técnico estruturado, mas que tem uma parte leve na sua aplicação. Ao aplicá-la, qualquer trabalhador da saúde vai aplicar do seu jeito, do seu modo. Portanto, ela tem essas duas dimensões, é leve e dura. E as tecnologias leves são as tecnologias das relações, e que é absolutamente fundamental, porque o cuidado de saúde se processa, como eu já disse, no encontro a partir da relação que estabelece entre o trabalhador e o usuário. E essa relação, ela é uma relação intercessora, ou seja, há entre eles um espaço comum de produção do cuidado. É aí que tudo acontece em relação a esse cuidado. Portanto, essas relações, elas são absolutamente fundamentais. E essas categorias, essa tipificação das tecnologias de trabalho e saúde, vão nos ajudar a compreender os processos de trabalho no seu cotidiano, a sua micropolítica. Então, eu posso dizer, por exemplo, que o modo como se estruturou o processo de trabalho em saúde, especialmente a partir da segunda metade do século XX, com o grande avanço das tecnologias e a grande sedução que essas tecnologias têm para o consumo, associado à indução da indústria de medicamentos, da indústria de equipamento biomédico, a indução para o seu autoconsumo, para o seu uso exacerbado, porque essas indústrias, obviamente, têm interesse no consumo, quanto mais e quanto maior, mais lucro retorna para elas. Então, se constituiu, ao longo desse tempo, um imaginário, junto aos trabalhadores dos próprios usuários, que associa o cuidado à saúde ao consumo, ao autoconsumo dessas tecnologias. Então, veio se organizando ao longo do tempo, através do agenciamento desses diversos dispositivos, do mercado, da mídia, e veio se formando, portanto, essa ideia de associação do cuidado com o autoconsumo de instrumentos e equipamentos. Então, se organizou o processo de trabalho cotidiano em que as decisões desse processo de trabalho, decisões clínicas, elas centravam sempre a partir do consumo de medicamentos, procedimentos principalmente. Então, se organizou, eu diria, entre aspas, um modelo de assistência à saúde
muito centrado na produção de procedimentos. E com menor presença das tecnologias leves, as tecnologias relacionais. Elas estão presentes no processo de trabalho, mas de uma forma secundária. E as tecnologias leves e duras, o conhecimento técnico se associando às tecnologias duras. Então se organizou uma forma de cuidado em que os processos de trabalho, a própria micropolítica, no cotidiano, nas relações entre trabalhadores com usuários, eram mediadas principalmente por tecnologias duras e leve duras, instrumentos de conhecimento técnico, certo? Só repetindo. Muito bem. Com uma secundarização do uso de tecnologias leves relacionais, nós chegamos a um processo de produção de cuidado em que esse cuidado se tornou muito caro e pouco resolutivo. Porque muitos problemas que são de origem da pessoa, da sua existência, dos seus afetos, e são coisas que de alguma forma estão interferindo no seu processo de doença ou de saúde, essas questões, elas não são identificadas, não têm visibilidade para um trabalhador de saúde se ele não tem espaço de escuta qualificada com esse usuário. Então essa é a grande questão. Se não tem um espaço relacional protegido, a escuta qualificada, o usuário perceber que está sendo importante para o trabalhador, o usuário entender que o que ele fala está sendo ouvido, escutado, considerado, que há, sobretudo, uma implicação naquela relação, um compromisso naquela relação de cuidado, ele não fala o suficiente, o trabalhador não escuta o suficiente, e é a partir daí que os processos terapêuticos, eles começam a fracassar, né, em grande parte. Então, o aspecto das relações, ele é fundamental. Então, eu diria que nós podemos imaginar dessa forma, todo o processo de trabalho vai haver sempre, e é necessário que haja uma combinação dos 3 tipos de tecnologia. Tecnologia duras, leve-duras e leves. A questão é, quais tecnologias estão conduzindo o processo de trabalho? Quais tecnologias estão, de alguma forma, comandando esse processo de trabalho? E no modelo convencional, são as tecnologias duras e leve-duras, mesmo que as relações estejam lá presentes. Então, o que nós vamos propor para mudança do processo de trabalho e, portanto, mudança do serviço de saúde, dos modos de cuidado, é que haja uma predominância da tecnologia leve, as tecnologias relacionais. É necessário que essa relação seja qualificada. É necessário que no encontro entre o trabalhador e o usuário haja o espaço de fala, escuta, a compreensão do usuário como sujeito complexo, como eu já disse, que tem desejos, expectativas, tem uma existência no mundo que tem que ser considerada e que só terá visibilidade para o trabalhador se as tecnologias leves, as relações estiverem valorizadas nesse processo e de cuidado. Essa mudança da relação entre as tecnologias é o que nós vamos chamar de um processo de reestruturação produtiva. Então, a reestruturação produtiva na saúde é um processo em que há uma mudança no modo de organização do trabalho. Há uma mudança no processo de trabalho e, portanto, uma mudança de como que esse cuidado é realizado. Reestruturação produtiva é isso. Agora, nós temos que observar o seguinte, que às vezes há reestruturação produtiva, ou seja, há mudança no processo de trabalho e também há mudança no modo de cuidar.
mas não necessariamente para fazer uma inversão do uso das tecnologias. Por exemplo, você pode ter dentro do hospital uma grande incorporação de máquinas e equipamentos. Vários tomógrafos, mamógrafos, ressonância magnética, vários tipos de incorporação de novas tecnologias. Eu diria, essa incorporação de novas tecnologias vão modificar o processo de trabalho naquele hospital? Vão modificar. Mas elas significam que há uma inversão das tecnologias de cuidado no processo de trabalho do seu cotidiano? Não necessariamente. Outro exemplo, na atenção básica. Você implanta no município várias equipes do Estratégia Saúde da Família. Então você está deslocando o processo de trabalho centralmente organizado numa unidade de saúde para estar mais referenciado no território, no domicílio, com todos os dispositivos da estratégia, visita domiciliar, cuidado domiciliar, etc. Isso significa que houve mudança no processo de trabalho? Sim, houve mudança no processo de trabalho. Houve mudança na forma de produzir o cuidado? Sim. Mas não significa necessariamente que houve uma inversão do uso das tecnologias. Por quê? Se o trabalhador não se modificou, ele vai para o território e para o domicílio repetindo o mesmo processo de trabalho que tinha dentro da unidade. Ou seja, se ele tinha um processo de trabalho excessivamente instrumentalizado, numa lógica biomédica, ele vai no domicílio repetir o mesmo processo de trabalho. Então, reestruturação produtiva é um processo onde há mudança, mas eu diria assim, não virou a mesa. A mudança não foi tão forte o suficiente para fazer uma inversão do processo de trabalho e do uso das tecnologias. Então, quando nós conseguimos fazer isso, uma inversão do uso das tecnologias, em que as tecnologias leves e relacionais passam a ser as centrais do processo de trabalho, e ela comanda todo esse processo de trabalho, subsumindo o uso das outras tecnologias, o conhecimento técnico e as tecnologias duras, maquinário e instrumento, ficam submetidos a essa lógica das tecnologias leves. Então, quando há essa mudança, verdadeiramente, na essência da micropolítica e do processo de trabalho, é o que nós vamos chamar de transição tecnológica. Portanto, a transição tecnológica é um processo de mudança radical no uso das tecnologias do processo de trabalho, onde eu de fato faço uma inversão desse processo. E aí com todas as repercussões que isso tem, né? Onde nos processos de relação do trabalhador com os usuários, trabalhadores entre eles, você tem relações mais simétricas, relações horizontais, você reconhece que o usuário ele tem um conhecimento da saúde, ele tem um protagonismo no processo de cuidado, ele é tratado como tal, ele traz toda a sua existência para dentro desse processo relacional de cuidado, ele não é visto só como uma doença, como a disfunção, ele é visto como sujeito integral e com todas as repercussões aí na definição das relações, do processo terapêutico e dos resultados. Então, é uma outra lógica completamente diferente, né, do que nós vemos em processos convencionais do processo de trabalho. Então, essa é a grande questão que nos desafia hoje, como nós podemos produzir no interior do serviço de saúde processo de mudança que, para além de uma reestruturação produtiva, consigam operar uma transição tecnológica. Isso aqui nos desafia. Pessoal, nós acabamos de ver a discussão sobre as tecnologias do trabalho em saúde e a reestruturação produtiva, com foco no tema da micropolítica do trabalho em saúde.
Essa aqui foi um debate introdutório do tema. Eu sugiro que vocês continuem estudando esse tema. Vejam as referências que vamos trazer agora e procurem nos textos essa continuidade, tá bom? Grande abraço.